eu preciso decidir se eu vou continuar ou vou mudar de negócio. Já pensou nisso? E eu te falo que essa decisão, ela pode ser tomada e com muita segurança em até 90 dias. Às vezes nem precisa disso. Meu nome é Levi, eu ensino os empreendedores a decidir se vai mudar de ramo ou se vai continuar com o mesmo negócio que tem, que está em andamento, certo? E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. E eu te falo o seguinte: eu te conheço mais do que você imagina e posso te ajudar mais do que você pensa. Olha só, então, o que vai ser o nosso assunto hoje. Uma das coisas que eu percebo é o seguinte: a vontade de tomar decisão, ela existe, mas às vezes existe algumas outras coisas que param a gente, que impede com que a gente tome a decisão que deveria ser tomada, certo? E eu vou te falar uma coisa: isso não acontece só com você, certo? E eu diria até que isso não é culpa sua. Na verdade, o que acontece é que existem alguns conhecimentos que você não tem e principalmente algumas formas de refletir que te leva a se posicionar e a dizer que você quer, a partir de determinado momento, construir um novo caminho. Algumas coisas você vai fazer, mas tem algumas coisas que te prendem, certo? E aqui eu vou comentar com você algumas coisas que te impedem de fazer. Porque eu até diria o seguinte: Levi, o que eu faço para mudar de ramo? Eu te falo o seguinte: o que você tem que fazer, primeiro, é ter coragem e ter disposição para isso, certo? E posso te garantir que às vezes é o que mais te prende, certo? É o que mais te prende. Então, vamos continuar naquela mesma sequência que eu falei na parte um. Se você não assistiu o vídeo um, eu recomendo que você assista, certo? É porque se esse conteúdo interessa para você, esse conteúdo ele está sendo tratado lá na parte um. E nós vamos continuar seguindo essa caminhada, tá bom? Bem, então, vamos fazer o seguinte: eu vou até pegar e falar para uma outra câmera. Eu acho que eu fico mais perto de vocês aqui e eu quero ficar de olho no olho, tá? Então, é o seguinte: ah, uma das coisas que te afasta de tomar decisão se você vai continuar ou mudar de ramo é o tal da você acha que tem outras prioridades. Vou te dar um exemplo. Como eu trabalho com consultoria há muito tempo, então, quando o telefone toca, aquilo é mais importante do que às vezes eu converso comigo, com o consultor. Eu estou lá sentado com o cliente, com o meu cliente, e um cliente dele toca. Aí eu falo, o cliente é mais importante. Mesmo que não esteja ganhando dinheiro, mesmo que aquele cliente não esteja rendendo muita coisa, a atividade não está rendendo, mas aquela prioridade, ela chama mais atenção do que um momento de reflexão, certo? E, na verdade, o que passa na cabeça é que atender o cliente o tempo todo, mesmo abrindo mão de estratégia, mesmo abrindo mão do negócio, tem hora que eu acho que nem se pensa nisso. Esses dias eu vi uma expressão que eu gostei bastante, que é o seguinte: tem gente que gosta de negócio, gosta de olhar a estrutura montada. Olha só, olha, aprecia, certo? Se fosse no meu caso, eu até talvez abriria uma latinha de cerveja para ficar contemplando aquilo, certo? Esse é o empreendedor de número um. O de número dois gosta de estar ali. Ele gosta não só de ver, mas ele gosta de entender, certo? De entender como é que funciona, certo? De ficar ali dentro, de sentar numa mesa, de ficar ali rodando, certo? Ele gosta de estar ali, vamos dizer assim, ele gosta de estar ali como dono, tá? Então ele gosta desse posicionamento. O número 3, ele entende de planilha, entende daquelas planilhas financeiras,
ele entende de gestão, ele entende de um punhado de coisa, certo? Mas eu vou te falar uma coisa, nenhum desses três está ganhando dinheiro, porque tem um que entende o negócio. Ele atende o cliente se ele perceber que aquele cliente é aquele que vai fazer o negócio prosperar. Ele usa uma planilha se ele perceber que aquela planilha faz sentido para ele. Ele tem conta num banco se ele sentir que a parceria, ou de repente ele vê que alguma coisa é interessante para ele. Então, ele só faz as coisas depois que ele percebe que vai render para o empreendimento. Ele só vende se vai ganhar dinheiro. Então, eu diria para você o seguinte: desses quatro tipos de pessoas que eu te falei, aquelas que gostam de ficar apreciando, aquelas que gostam de ficar lá dentro, aquelas que entendem todas as técnicas, e aquele que ganha dinheiro. Eu te convido a pensar naquele que ganha dinheiro. Só faz as coisas se perceber que rende no bolso dele. Tá? Esse sim, esse vai para frente. Então, esse, se eu fosse lá na empresa dele, provavelmente a prioridade dele seria eu. Iria dizer, ou então ele ia marcar um horário e dizer: olha, nesse horário eu não atendo o cliente. Já teve consultorias que eu fiz que ele marcava um horário, aí ele desligava o telefone e ele fazia também o seguinte: uma vez eu estava fazendo um diagnóstico, ele pegou, pediu para imprimir um para ele, um diagnóstico para ele, ele marcava de lá e eu marcava de cá, certo? Eu marcava para abastecer o meu computador, que depois eu ia processar as informações dele. Mas ele marcava de lá, e às vezes eu falava: essa pergunta que eu não entendi, me explica ela. Olha o nível de comprometimento dele. Ele queria entender o que eu estava fazendo. Ele não queria que só responder, ele queria entender aquilo que eu estava fazendo. Como eu estou gravando em duas câmeras, eu tenho que ver se está funcionando, né? Está funcionando sim. Pois bem, então, cuidar das operações. Às vezes é mais importante, não, porque hoje eu tenho que fazer alguma coisa dentro do meu empreendimento, não vai dar. E sempre existe alguma coisa mais importante do que bater papo sobre empreendimento. Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Bem, se você tem outras prioridades, eu diria o seguinte. Aliás, até eu pergunto: será que você vai continuar ou vai mudar de negócio e você tem segurança para continuar ou você tem segurança para tentar mudar alguma coisa? Olha, se você está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, conversando com a mesma pessoa, você já sabe a resposta, certo? Então, isso atrapalha. Essa forma de pensar, essa forma de não desligar, atrapalha para você passar para um novo momento no seu empreendimento, certo? Então, é isso aí. A prioridade, eu diria o seguinte: a gente tem prioridades na vida em várias áreas. Relacionamento, vamos supor, espiritual, saúde. Em negócio, aquilo que você faz é a prioridade. Aquilo que você faz é o seguinte: é aquilo que vai render para você e para sua família. É isso que eu estou falando, certo? Isso é prioridade? Bem, se isso é prioridade, então eu diria que você vai ter certeza para continuar ou para mudar de ramo. Por quê? Porque você está decidido. A sua prioridade, em termos de negócio, é isso que nós estamos falando, certo? O fato de você não estar ainda nesse nível, isso é que eu falo muito mais no sentido de refletir. É importante que esteja nesse nível, porque senão você não vai tomar a decisão a tempo, certo? E não vai tomar, não é por enquanto, ainda vai demorar, né? E a gente sabe que o tempo passa e você não volta, né? Entendeu? Bem, então, eu já citei para você, no caso aqui, um dos um dos motivos que faz com que você não tome a decisão, certo? Um outro motivo que poderia acontecer seria a desconfiança de cursos online. Ah, mas eu não sei, esse negócio de pegar em curso online, eu estou vendo, né? Aí só que aí eu vejo o seguinte, olha só, coisas que não acontecem. Então é o seguinte, às vezes tem desconfiança sobre curso online, certo?
uma das coisas que eu poderia te dizer em relação a curso online é o seguinte: olha só como é que é as coisas. Se você olhar, eu vou falar do meu caso, certo? É, já tem mais de 3 anos, você olha aí, vai olhando, de postagem minha. Se você vai lá no YouTube, você vê aqueles vídeos compridos, certo? Aqueles vídeos que eu diria para você o seguinte: ah, não é possível que alguém tenha coragem de assistir um vídeo desse. Eu também pensava assim, e eu não sabia que aquele vídeo é o final de uma caminhada. O que é o final de uma caminhada? Quem que é esse cara que aparece para mim aqui no Instagram? Quem que é esse cara que aparece aqui para mim no YouTube? Quem que é esse cara que aparece aqui para mim no TikTok, no LinkedIn? Tá? Aí depois aparece de novo. Mas por quê? Porque você deu uma parada lá. Você parou, aí o algoritmo te pegou. Agora ele já sabe, olha, eu tô achando que ele gosta de escutar o Levi. Ah, aí vai te achar de novo. Tá bom. E você começa a perceber, mas o que esse cara faz? Será que ele não cansa, não, de ficar falando? Todo dia ele está aqui falando alguma coisa. E o duro é que fala o quê? Faz sentido para você aquilo que eu falo? Ai, ai, ai. Se faz sentido, cara, eu te convido, inclusive, já que faz sentido, assiste mais vídeo, certo? Você vai perceber que quanto mais você assiste vídeo, mais esperto você vai ficar. Aí depois fala assim: ah, mas eu não sei esse negócio de coisa de aprender online. Tá bom, então depois de tudo que eu falei, você já percebeu. Você já percebeu, inclusive, que tem vídeo que eu gravo mostrando como é que eu atendo os meus alunos. Eu entro numa plataforma na internet, eu fico do lado, ele fica do outro lado, e a gente começa a conversar, certo? E aí ele vai me falando o que, que ele faz e eu vou escutando. E até eu nem sei se eu pegue, eu sou do tipo de corrigir, eu fico mais perguntando. E de repente a pergunta que eu faço, ele muda de ele muda de opinião. Eu não tinha pensado nisso. Aí começa a já fazer alguma coisa diferente. Tá? E eu diria para você o seguinte: com essa possibilidade de nós termos essa grande avanço, certo? Essa grande revolução, que é, por exemplo, você poder assistir meus vídeos a hora que você quiser, perceber resultado, certo? E perceber, inclusive, até a minha própria caminhada mesmo. Às vezes eu pego e posto, né? Eu viajando, né? Eu posto, sei lá, visitando Harvard, visitando a Praça da Liberdade, nos Estados Unidos. Então, essas coisas, a gente tem gente que gosta disso, certo? Ah, mas como é que ele faz? Então, mas será que isso é invenção? Será que realmente ele foi empreendedor mesmo? Não acredito que esse tipo de dúvida. Só que esse tipo de dúvida, eu diria que o maior problema dela é que te trava. Porque se você começa a duvidar de tudo, até de coisas que são óbvias, o que significa isso? Você está travado. E aí eu vou te falar uma coisa, é claro, me entenda da melhor forma. Mas ficar fazendo do jeito que você está, será que é o resolve? Não, o que você fez para tentar mudar o resultado? Certo? Aí eu não sei se esse empreendimento meu é o mais adequado. Tá bom, você não sabe. Certo? Mas o que você fez para mudar? Eu te falo o seguinte: se você está me seguindo, você vai estar mudando. Você não vai ver, qualquer dia você vai virar a chave. Você vai falar: não, não, peraí. Eu não quero mais ficar do jeito que está, não. Eu vou tomar a decisão. Ou eu vou continuar o que eu estou fazendo, ou mudar de ramo. E segundo o Levi falou, isso não precisa, pode ser feito em até 90 dias, eu dizer. Uma coisa que eu te falo é o seguinte: eu não estou falando para você parar de empreender, não. Eu estou falando é o seguinte: é que às vezes o empreendimento que você está, ele não está rendendo. E você não é obrigado a ficar no empreendimento que não te ajuda a prosperar, certo? E olha que eu vou te falar uma coisa: eu já tive vários empreendimentos, certo? Eu tive 4 que performaram bem. E eu tive um, assim, que eu lembro que eu participei, que eu comecei, fiquei cerca de 1 ano, depois eu, sabe quando você percebe que não é para você? Fala, isso aqui não é para mim, não. Aí eu larguei, certo? Na verdade, é que naquela época, não foi que o empreendimento até não performava bem, é que eu já tinha coisa demais,
e eu percebi que eu não estava dedicando, eu ainda estava fazendo doutorado na época. Então, eu achei melhor não continuar naquele empreendimento, tá? E aí eu peguei e parei, certo? Mas os motivos que a gente, por exemplo, de repente o motivo pode ser esse: você monta negócios demais, depois não consegue performar bem em nenhum deles, até porque eles são pequenos. E negócio pequeno consome muito seu tempo. Se for um empreendimento maior, certo? Aí, de repente, aí já é diferente. Mas a realidade dos pequenos negócios é que, pelo menos enquanto eles são pequenos, aquela pirâmide que a gente fala de ou você fica ali no corpo a corpo, ou você fica só fazendo conta, ou fica só no estratégico. Os pequenos negócios, eles têm essa característica: você fica mais no corpo a corpo, é mais no momento, é no presente. Você fica pouco tempo no médio prazo e muito pouco tempo no longo prazo. E o que faz a prosperidade do negócio é o pensamento no longo prazo. Não é o dia a dia, é o que tem por vir e que você percebe que está indo bem, e aí você vai construindo essa jornada, né? Então, é uma pegada diferente. A mudança é arriscada. Como essa mudança é arriscada? Eu não sei se eu mudo de negócio, não, porque esse negócio de mudar é muito risco, e eu não sei se eu estou em dúvida se eu devo arriscar. Pois bem, então eu fico lembrando aqui o seguinte: talvez o maior risco que você correu até hoje foi o dia em que você resolveu abrir o seu empreendimento. Aqui eu já percebi que as pessoas que me seguem, eles estão, não que seja só isso, mas eles estão entre 1 a 5 anos de empreendedorismo. Eles têm negócio entre 1 e 5 anos. Aquele momento que você abriu o empreendimento, aquele foi o de maior risco. E engraçado, foi o de maior risco e que você estava mais motivado e mais comprometido. Naquele momento, você estava até disposto a esforçar mais, a sacrificar mais, a abrir mão de muitas coisas em prol de algo que você não tinha. Acontece que depois de um certo tempo, depois de uma certa quantidade de anos, então parece que agora a regra mudou. Não, agora esse empreendimento ele é obrigado a, e aí você coloca aí o que você gostaria de ter a curto prazo. E aí você começa a exigir dele coisas. Só que da mesma forma, se fosse pensar assim, mas por outro lado, eu devo, agora que eu consegui fazer a primeira etapa, que é a mais arriscada, agora eu tenho que manter uma rotina de aprendizado, certo? Não estou falando de escola, não, escola tradicional, né? Que empreendedorismo eu diria até que você tem que aprender muito mais, mas só aquilo que tem relacionamento com aquilo que volta. Você aprende, aplica. Se não rendeu bem, você não faz mais. Se rendeu bem, você faz de tudo. Faz novamente. E assim você vai seguindo, tá? Então, é, essa, essa capacidade de fazer isso aí. Então, na verdade, aquele momento de maior risco, o maior risco foi esse, foi quando você abriu, certo? E eu estou te falando o seguinte: olha, você correu tanto risco e agora, depois de alguns anos, aí você está na dúvida se continua ou se muda. Aí chega alguém e fala para você: olha, aqui eu sou o Levi, eu te ajudo a decidir se você continua ou muda. Em até 90 dias você pode decidir. Só que você não tem parado para pensar sobre isso. Você não fica muito no estratégico, o que é pensar no longo prazo. Olha, eu quero empreender até quando? É mais ou menos aquela pergunta que às vezes eu costumo até fazer isso. Você está pensando em empreender até quantos anos? Engraçado. É, eu nem vou falar a minha idade, não, para não atrapalhar, mas nenhum deles querem trabalhar até hoje com o meu trabalho, certo? Aí não eu já tenho os meus imóveis, certo? Que é resultado dos negócios que vocês têm, que eu também tinha, né? Então, aí eu fico imaginando, mas tudo bem, tá? Às vezes até depois vai perceber que quem aprendeu a trabalhar, eu nem sei se vai dar conta de ficar à toa, certo? Eu jamais conseguiria, certo? Mas então, para de se expor ao risco. Ah, Levi, mas isso aqui é que, mas eu nunca vi falar que negócio, aonde é que está escrito que negócio não expor ao risco? O que a gente faz e o que eu ensino é como é que você controla, certo?
começar nada sem um fim em mente, tipo assim, calcular o risco, mitigar, se o risco for grande, não fazer. Então, e por aí vai. Agora tem um detalhe. Quando é que você para? E se você está parado? Às vezes você nunca pensou muito nisso, mas eu vou te dar uma contribuição para entender por que você está parado. Por que você parou? Olha só por que você parou. Por quê? Porque o risco para você é muito grande, porque você não calculou o tamanho do risco que você corre em continuar, mesmo sem performar bem, ou mudar, até porque você nunca pensou em mudar para quê, para quando e qual o tamanho dessa mudança. Se essa mudança é mudar dentro de um próprio negócio ou mudar de nicho. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Certa vez eu atendi um empreendedor que ele era vendedor de materiais de construção, aí ele abriu o empreendimento e começou a vender o material básico. É cimento, areia, areia grossa, areia fina, brita, essas coisas. Aí, como isso é muito fácil de ser, vamos dizer assim, é muito fácil de ser feito pelo mercado, a barreira de entrada é muito pequena, qualquer um pode montar. Basta arrumar lá um tratorzinho para pegar e carregar essas areias, um caminhão basculante e pouca coisa, tirar o alvará de licença, e se tiver um lote limpo lá na cidade, ele já está trabalhando. E aí, como são poucas coisas, qualquer coisa começa a concorrer por preço. Ele já passou por isso, só que ele percebeu que não estava performando bem, ele mudou, certo? Ele passou a vender outras coisas de material de construção, que também chegou uma hora que não estava performando bem. Aí, na hora que não estava performando bem, então ele passou a vender, uma época, tinta, certo? Passou a colocar material elétrico e depois eu sei que no final ele pegou e chegou à conclusão que ele especializou em piso, em acabamento, material de acabamento, certo? Material de acabamento. Agora veja bem, e quando eu atendi ele, ele já devia ter aproximadamente uns 35 a 40 anos de empreendedorismo, uns 35 anos no mínimo. E eu já tinha fazenda, duas, coisa, até não eram pequena, mas tem uma área pequena, outra era relativamente grande. Certo que ele continuava empreendendo. Esse era um, inclusive, quando eu chegava lá, ele pegava o questionário que eu fazia, deixa eu fazer junto com você. Ele fazia de lá, eu fazia de cá. E ele não aceitava ninguém naquele momento. Naquele momento, eu saí de lá cansado, certo? Eu saí de lá cansado, por quê? Porque pensa uma pessoa que perguntava, e perguntava tudo, certo? Então, eu imagino para você o seguinte, vamos voltar àquilo que eu falei. Você acha que essa pessoa ela era preparada para correr risco? Então, na verdade, da onde é que vinha a coragem que ela tinha? A coragem vinha desse acúmulo de conhecimento que ele tinha. Eu sempre falo que o medo é mais ou menos igual. Agora, tem gente que aprende muito, certo? E ele ficava aprendendo ali. E outra coisa, como ele sabia que eu entrava em muitas empresas, então ele queria saber o que, que passa na cabeça dos donos das outras empresas diante das dúvidas que eles tinham. Olha que interessante. Ele queria saber justamente isso. Como é que essas pessoas têm coragem de enfrentar tal problema, certo? Então ele pegava, ele tinha essa pegada, ele queria saber exatamente. Então, quando eu pego e falo o seguinte, que a mudança é arriscada, eu também concordo com você. Agora é o seguinte: o fato de continuar no mesmo negócio representa se o negócio não está performando bem, qual que é mais arriscado? Você validar e fazer mudanças dentro daquilo que você está fazendo e às vezes até mudar ou continuar insistindo com alguma coisa que você mesmo sabe que daquele jeito, daquela forma, com os mesmos fornecedores, com os mesmos clientes, você não está percebendo resultado. O risco é grande ou é pequeno continuar nessa jornada? Bem, então, algo que eu já escutei também, não, isso que o Levi fala não serve para mim, não serve para o meu ramo de negócio, certo? Eu já escutei isso aí. Aí, então, vamos lembrar o seguinte, olha, eu era dono de escola particular, certo? Eu era um dos sócios, e na sociedade eu já fui professor, e depois eu passei a tomar conta do financeiro da empresa,
e dos empreendimentos. Eu fui dono de loja de produto agropecuário, certo? Onde eu ficava só no estratégico, eu nunca fui para operacional, eu nem lembro se eu já vendi alguma coisa, certo? É claro que eu sabia tudo que estava acontecendo, mas eu nunca vendi, assim, lá no balcão. Eu fui dono de fábrica de ração, certo? Fábrica de ração eu atendia no sábado. No sábado eu ficava à disposição para tirar dúvida de cliente em relação à utilização das rações. Então eu ficava, por exemplo, se era gado de leite, gado de corte, ave de postura, frango de corte, então eu ficava codorna. Como é que fazia para a pessoa performar bem no negócio? Aí eu ficava no sábado, pela manhã, atendendo os clientes, certo? Então, até porque eles tinham. E ração é caro, queira ou não, ela é cara. Então, eu fazia esse trabalho. E à tarde eu ia para a minha fazenda, certo? Aí eu cuidava do meu gado, certo? Então, se você falar assim, olha, aquilo, o ramo que o Levi fala não serve para mim. Opa, você tem noção? Eu tive atividade na indústria, no comércio, no serviço e na área rural, certo? Inclusive, hoje eu tenho investimentos dentro da cidade, em imóveis comerciais, e continuo ainda com atividade rural, certo? Então, e eu te falo o seguinte: tudo isso que eu faço tem algo em comum, tem que ter um propósito. Eu tenho que ter um propósito. A escola, qual que é o propósito que ela tem para tantos anos? A loja, a fábrica, a fazenda, isso não muda. Faturamento, certo? Todos têm que ficar controlando o faturamento. Despesa nem se fala, né? Despesa talvez seja até, inclusive depois eu comecei a perceber, era uma das minhas maiores qualidades, essa habilidade de controlar a despesa, certo? E depois eu percebi que eu precisava desenvolver em outras áreas, né? Porque eu sempre fui muito crítico de mim mesmo, não dos outros, né? Eu queria sempre, eu quero fazer o melhor que eu posso, certo? Então, mas veja bem, todas as 4 atividades, você mede o que entra, o que sai e vê o que sobra, se sobra lucro. Aí eu pergunto, bem, então, se eu tenho essa experiência, você acha que aquilo que eu posso te ensinar não serve para você? Entendeu? Por quê? Porque essa habilidade de colocar, de organizar, de colocar no papel, de analisar e de ver projeto de futuro, certo? Isso eu sempre fiz e faço até hoje, que agora eu tenho uma empresa digital. Na verdade, isso aqui é uma empresa digital, certo? Só que ela é diferente. Ela trabalha especificamente com conhecimento, certo? E, de certa forma, até para mim foi fácil de seguir essa caminhada, porque como eu sempre fui professor, eu comecei a vida como professor, certo? Por conta de ser professor e de dedicar bastante, eu virei dono da escola, nós montamos uma escola. Aí, como eu estava dedicando muito, então, eu saí da parte pedagógica, da parte da sala de aula e fui tomar conta do dinheiro, certo? Fiquei na faculdade também fazendo a mesma coisa, tá? Mas então, só que eu aprendi a ensinar, certo? Vocês podem perceber que eu utilizo muito, eu nunca falo alguma coisa que você deve fazer, mas eu te dou um exemplo que faz com que você faça alguma coisa, começando por pensar. Coisa de professor. Eu tenho que facilitar as coisas. Eu sempre disse o seguinte: como é que eu ensino esse negócio complicado para os outros? Então eu simplificava aquela forma de ensinar. E acabou que eu virei uma combinação de professor experiente com empreendedor experiente, certo? Então, quando eu falo para você que é possível você tomar uma decisão de continuar o que você está fazendo ou mudar, e para isso não precisa mais do que 90 dias, certo? Eu te falo baseado em pessoas que eu já acompanhei, certo? Quando eu estava prestando consultoria. Por quê? Porque quando a gente atende alguém, uma das coisas que acontece basicamente, ou a maioria, a frequência é assim: olha, não está rendendo. Bem, se não está rendendo, é como se dissesse o seguinte: você acha que eu vou pedir para continuar? Ele já falou que não está rendendo. Aí eu vou, como consultor, não, então, já que não está rendendo, eu acho que não está rendendo, certo? Então, vamos tentar descobrir o que é que não está rendendo? Tá bom. Achou? Perfeito. Então, tá. Acontece, acontece, acontece.
Por isso que eu falo que não é imediato, por isso que demora até 90 dias, certo? Então, quando eu falo, olha, meu nome é Levi, eu posso te ajudar até 90 dias, continua ou muda? É claro que é possível fazer isso, certo? Só que a gente não faz isso no achismo, certo? A gente não faz isso no achismo. É necessário, usando a expressão das pessoas mais antigas e mais sábias, elas falam o seguinte: primeiro é preciso colocar no papel. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar no papel. Veja bem que, olha, nesse bate-papo nosso de hoje, eu comentei sobre a questão de outras prioridades. Às vezes você foca em outras coisas e não foca naquilo que é o importante. Eu falei sobre desconfiança de curso online. Ah, não, mas eu não sei, eu Levi, eu não estou vendo ele, eu não estou sim, não está cara a cara. Eu falei sobre a questão de achar que mudança é arriscada e você tem medo de tomar decisão, certo? E eu peguei e mostrei que medo é uma defesa, certo? Mas o que muda é a sua coragem, a coragem aumenta com o risco, a coragem aumenta com o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais, vamos dizer assim, você tem coragem de tomar a decisão. Aumentou o conhecimento, aumentou a coragem. Nós comentamos sobre, esses cursos não servem para mim. E eu mostrei um pouco da minha caminhada, mostrando, vamos dizer assim, aquilo que a gente pode ajudar. Eu diria também que às vezes as pessoas pegam e falam o seguinte, a questão é questão de tecnologia, certo? A questão de tecnologia, porque é, é um momento novo. Como assim? Aprender por computador? Eu fico na frente de um computador escutando alguém falar, ou eu fico com um fone de ouvido escutando alguém me recomendar alguma coisa, através que a gente chama de podcast, que você está escutando aquilo que eu falo. Então, eu fico uma coisa o seguinte, isso é novo, porque no passado não tinha. Eu diria para você que talvez no passado não tinha essas coisas, mas no passado também tinha alguém com mais conhecimento ensinando alguém com menos conhecimento. Isso tinha. A única coisa que apareceu agora é que a tecnologia permitiu alguém que tem mais conhecimento e que ensina menos conhecimento, só que não é pelo presencial, não é nem pelo telefone, certo? E também não é tempo real, não é tempo real, certo? Você pode escolher o tempo, você pode repetir. Então, esse momento é novo para todos nós, certo? Mais recentemente, esse momento ele representa um avanço muito grande, né? Muito grande. Até porque, olha só que interessante. Até para te mostrar que você tem que tomar certas decisões, como mudar continuar ou mudar de negócio, que pode ser feito até 90 dias. Quem está te falando isso é alguém utilizando a internet, certo? E utilizando tecnologia. Se perguntasse para você, Levi, aonde é que você aprendeu? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho que utilizar para fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu uso a plataforma Zoom para poder gravar. Eu uso o OBS para trocar de câmera. Essa parte que eu pego e faço às vezes aqui, ó, que eu venho aqui do lado aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aí eu pego e passo para cá e olho para essa câmera, certo? Então eu venho para cá e eu passo a olhar para essa câmera, tá? É, aí você poderia dizer, Levi, mas aonde é que você aprendeu a fazer isso? Ai, ai, ai. Você acha que na minha época, e eu acho que você sabe que eu já não tenho mais 30 anos, né? Teve que aprender? Teve que aprender muito. Vamos voltar para essa aqui. Teve que aprender muito. Então, e eu vou te falar uma coisa, viu? Tem dia que eu vou confidenciar só para você. Tem dia que, nossa senhora, é, dá vontade de dar um chute no bar. Demora quanto tempo? Nem um minuto. Aí depois você fala, meu Deus, tudo bem, então tem que aprender, vai aprender então. Mas passa pela cabeça? É claro que passa, ué. Não, só que aí vai tentar me convencer o que tem dentro da minha cabeça, logo, logo começa uma briga lá dentro, essa ideia é jogada para fora na mesma hora, né? Uma coisa também que acontece é que crescer
aumenta risco. Eu conheço pessoas que travaram por conta disso. O que é isso? Não, é porque, e normalmente, olha como é que é a conversa assim. Não, porque eu sou muito bom, porque eu sou caprichoso, porque eu faço tudo com muito carinho. Porque, olha, é difícil achar alguém igual eu. Aí, quando eu pego e vejo isso aí eu sabe o que eu penso? Então não vai poder ter funcionário, então não vai poder ter tirar férias, então nunca vai ter muito dinheiro para poder comprar imóvel para alugar. Por quê? Porque ele é bom demais, é só ele que faz, e o que ele faz, ele tem um limite do próprio corpo e do própria hora, do próprio dia, porque o dia tem um tanto que você pode dedicar. E como é só ele então não pode fazer mais nada. É só fazer aquilo. E se parar também não pode tirar férias, porque para de ganhar dinheiro. E a despesa, à medida que o tempo passa, à medida que a família cresce, a despesa só vai aumentando. O negócio está complicado. E ele disse que se crescer, aumenta risco. E aí, portanto, guarda a empresa debaixo do braço. É complicado. Se eu tivesse pensado nisso, eu nunca tinha ido para a Austrália, nunca tinha ido para os Estados Unidos, nunca tinha ido para a Europa, eu estaria preso. Nunca teria. Você sabe por que até que um dos motivos que me fez eu entrar para ter uma empresa digital e eu comecei a parar de trabalhar porque eu fiz o seguinte pensamento: daqui a 10 anos, o que eu quero fazer? Certo? A gente tem que. Eu tinha vontade de passear, de andar pelo mundo, certo? Então, aí, é, é, então eu precisava dessa. Então, crescer aumenta risco. Aí eu fico lembrando o seguinte: uma vez eu peguei e gravei um vídeo, e esse vídeo viralizou na época que eu gravei. Eu peguei e gravei o seguinte: um sujeito que é MEI, agora deve pagar por volta de R$ 85, agora que mudou o ano, certo? Algo mais ou menos isso. É de 80 até 90, certo? Dependendo se é comércio, indústria, serviço, por aí vai. Mas eu gravei assim: olha, imagina você que é MEI e fala assim: ó, você está pagando menos de R$ 90, então você vai para o shopping e vai lá e dá uma aula para as pessoas pagar menos imposto. Como é que você faz? Todas as pessoas que saíram do shopping para o estacionamento, antes de entrar naquele carrão que está parado lá, você fala: olha, eu queria te ajudar, eu queria te dizer que você pode pagar menos imposto. Aí você pega e fala para a pessoa que, então, não, mas é só você pegar e virar MEI, microempreendedor individual, que aí você só vai pagar, você paga menos de R$ 90, e aí você vai ser feliz para sempre. Aí a pessoa pega e fala o seguinte: ó, mas aqui esse MEI não é um que até esses dias só podia faturar até 81 mil por ano. Faturamento, não é renda, não. Não é o que coloca no bolso. É faturamento total, certo? Então, vamos até fazer a conta aqui para ver o que dá isso aqui. Ah, fiz a conta aqui. Dá 6.750 bruto. Aí tem que pagar as despesas. Tá? Se a pessoa estava num carrão lá, é capaz que só o carro já fica não sei quantas vezes mais, ou o seguro. Então, provavelmente as pessoas falam: rapaz, eu pago imposto, ou eu sei que eu pago muito, mas entre pagar e pagar 90 conto de imposto e pagar o que eu pago, eu prefiro pagar o que eu pago, porque eu pago mais sobra. E tem gente que tem medo de crescer porque tem medo de pagar imposto. Cara, é uma dádiva pagar imposto. Véio. Se você está sendo tributado por alguma coisa que você fez, porque o imposto pode ser caro, mas ele não pega tudo. Ele só pega um pedaço, certo? Ele só pega um pedaço. Ah, mas é grande, mas sobra muito ainda. Sobra muito, certo? Então, essa conversa de, não, mas é que aí tem muita responsabilidade, aí depois tem funcionário, tem trabalhista, é por isso que não tem como crescer descontrolado. Eu costumo até dizer o seguinte: você pode encontrar muitas coisas em relação à organização financeira, em relação a colocar a empresa no papel. Uma coisa eu te falo: você nunca vai encontrar alguém bem-sucedido e por um longo período de tempo, ou seja, que ele tem consistência, que a gente fala, que não seja organizado em um certo nível. Não estou dizendo que seja exagerado,
mas em um certo nível é impossível a pessoa não ser organizada, certo? Bem, mas eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez sentido para você, eu tenho um convite para te fazer. Assista mais vídeos desse que estão disponíveis nas minhas redes sociais. E eu te falo o seguinte: olha, às vezes, mudar e continuar fazendo o que você faz ou mudar de ramo, quanto mais rápido você validar a sua decisão, até porque isso vai envolver também mudanças, se você vai continuar ou se você vai mudar. Mas você vai ficar a sua melhor versão. E pode contar comigo, certo? Acompanhe meus vídeos que eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão para que você possa ser próspero. Eu espero que você. Eu já tive na situação que você está, certo? E não gostei. É por isso que eu te chamo para passar para o lado de cá. Para isso, continua me acompanhando e assistindo meus vídeos.